Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mahatma Gandhi e não violência ativa. Se você estiver interessado, inscreva-se no canal Inspire Fundo. Mahatma Gandhi nasceu em 1869. Foi um ser extraordinário. Ele conseguiu a independência da Índia sem nenhuma violência. Mahatma é um título que ele ganhou porque Mahatma, Maha quer dizer grande, Atman, alma, grande alma, um grande ser, porque ele tinha um propósito maior do que ele mesmo. Ele estudou na Inglaterra, ele se formou advogado na Inglaterra. Mas quando ele volta para a Índia e ele vê a necessidade do povo indiano, ele começa a fazer movimentos até de chamada de resistência pacífica. Quando fazia manifestações para aqueles que trabalhavam com o sal, aqueles que trabalhavam nas salinas, eles faziam grandes passeatas vestidos de branco com faixas pedindo aumento de salário. Mas nunca ofendiam ninguém. Não xingavam, não iam de punho cerrado, falando imprecações contra aqueles que não reconheciam. Na época que ele foi pedir para a Inglaterra a independência da Índia, ele se reuniu com os líderes ingleses e levou com ele algumas lideranças indianas. E foram fazer uma conversa sobre como vamos libertar a Índia. Mas as pessoas que estavam com ele ficaram impacientes, bravos, e em vez de chegarem a um acordo, foi uma discussão e eles foram embora. Pela primeira vez, os amigos de Gandhi viram ele bravo. E ele disse, olha, eu vou pedir uma outra reunião com os ingleses, mas só vai comigo quem for capaz de amar os ingleses. E na segunda reunião, eles fizeram um acordo e houve a libertação da Índia. Hoje em dia está tão triste. A gente vê países divididos, polarizados, com ódio, xingando uns aos outros. Eu sou capaz de ser amigo de ser humano, não independente se eles têm este ou aquele pensamento. E amizade é isto.
Se você acha que uma pessoa está se desviando do caminho correto, se ela está sendo intolerante, se ela está criando situações de discriminação e preconceito, se você é amigo dessa pessoa, você vai dizer, oi meu, não é por aí. A pessoa começa a ficar falando mal dos outros, falando palavrões, insultando, dizendo se você não concorda comigo, você é louco, é burro. Não, se inspire um pouquinho em Mahatma Gandhi. Você pode encontrar meios expedientes até de demonstrar o seu ponto de vista, que pode ser contrário desta pessoa, mas não para ofendê-lo. Respeite as diferenças, tanto religiosas, espirituais. Aproxime-se até daquele que é diferente de você. Você pode ser a transformação que você quer no mundo. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Seja a transformação que você quer no mundo. Se você quer um mundo de mais harmonia, de mais respeito, se você quer ser respeitado, respeite os outros. Mahatma Gandhi, esse exemplo de paz na época em que ele estava vivo, muitas pessoas queriam nomeá-lo, falavam, vamos nomeá-lo, mas ele nunca ganhou o Nobel para a Paz. Talvez você não ganhe em vida. Talvez você não tenha o reconhecimento que você gostaria de ter agora, mas é só pelo reconhecimento que você vive? Ou você confia no que você está fazendo? Você tem certeza que Satyagraha, o caminho da verdade, é o melhor caminho? E você é verdadeiro, verdadeira com você, com seus propósitos? Você é capaz de viver isto, mesmo que ninguém reconheça seu valor e o que você está fazendo? Quem reconheceu, por exemplo, Mahatma Gandhi foi Martin Luther King. Em toda a sua campanha para a integração do povo de origem africana nos Estados Unidos, que até hoje existe uma discriminação muito grande. E quando ele fazia caminhadas, Martin Luther King, ele não ia de punho fechado, com ódio, te odeio. Assim, reconheçam a nossa humanidade. E hoje é reconhecido. Embora ainda tenha um ranço de coisas muito antigas em alguns grupos de pessoas. É isso que precisa acabar. Ninguém pega o seu lugar. Há espaço para todos nós, de pele diferente, de pensamentos diferentes, de pontos de vista e filosóficos, políticos, econômicos e religiosos. Vamos ser capazes de nos dar as mãos e construir um mundo melhor? E mesmo que as pessoas digam que você não está com nada, que isso está errado, tem que lutar pelo aquilo que você acredita, tem que acabar com aqueles que não concordam com você, o que é isso? Você fala, não, existe um caminho de mudança, sim. Mas essa mudança, essa transformação é com sabedoria. E essa sabedoria você descobre meios expedientes de dialogar e de transformar a realidade. Não é lutar, não é ofender, não é brigar, é construir. Podemos construir uma cultura de paz. Construímos uma cultura de não violência ativa. A construção exige mais paciência e perseverança. E mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que todo mundo diga, não é isso aí o caminho, se você tiver certeza que essa é a grande verdade, não desista dela. Bom dia, galera do 6º e 8º anos. Coisa boa estar com vocês mais uma semana. É sempre um prazer estarmos juntos, ainda mais na aula de religião, que é uma aula que eu adoro estar com vocês, que eu gosto também de artes. Mas aqui de religião a gente consegue filosofar mais, conversar mais, né? Na última aula nós falamos aí sobre Mahatma Gandhi, sobre suas frases enigmáticas e tão reais e tão presentes, né? E ainda a nossa aula de hoje vai se estender ainda uma reflexão sobre em torno aí do hinduísmo e do Mahatma Gandhi também, tá? Bom, vamos lá. Começaremos aí a conversar sobre o primeiro vídeo, onde a gente, quando começa a assistir, a gente tem a vontade de pegar um guarda-chuva e meter na cabeça do menino, né? Porque a impressão que dá é que a velhinha está sendo lesada, né? Só que as coisas mudam de figura quando a gente entende o contexto ali da história. Quando a gente percebe que não é a velhinha que estava comendo, não era o menino que estava comendo a bolacha da velhinha, e sim ela, né? E o melhor de tudo, o melhor, ou enfim,
é que o menino ele manteve exatamente o mesmo comportamento de Mahatma diante dos britânicos, quando ele estava lutando pela liberação, a independência da Índia. Porque a Índia, como vocês viram aí a monja Cohen falando, a Índia era parte do domínio britânico, né? E houve uma vez em que os indianos, de forma pacífica, estavam protestando, querendo a independência da Índia, e os britânicos revidaram com muita força, mataram centenas de indianos que estavam protestando super pacificamente. O que teria trazido muitas consequências se não fosse a postura do Mahatma Gandhi e do hinduísmo também, que eles não acreditam que a violência possa trazer algum benefício. E eu ando pensando muito nessa frase, muito nessa atitude, e realmente, observem essa imagem que a tia vai colocar para vocês. Olha lá. Quando sua reação for como a do macaco, você viverá melhor. Quando, a sua reação for igual à do macaco, você viverá melhor. A velhinha representa aí o tigre, ou a onça, sei lá o que for, e o menino representa aí o macaco. Perceba a cara dele de paz e de tranquilidade, e em contraste, olha a cara da onça ou pantera, seja lá o que for. O que nos demonstra que atitudes de violência, de brava, de histeria e tudo mais, só traz estresse para a própria pessoa que está nesse estado de estresse. E como é importante a gente manter o nosso autocontrole, o nosso autodomínio. Mahatma Gandhi conseguiu a liberdade do país dele somente com a palavra e o diálogo. Não proferiu nenhuma palavra grosseira. Inclusive, o que me chamou muito a atenção na fala da monja Cohen é que diz que na conversa final com os britânicos, ele só levou os indianos na seguinte condição, que o acompanhou, né? Só irão comigo aqueles que forem capazes de amar os britânicos. Então, ainda ele conseguia olhar para eles, para os britânicos, depois de todo o mal que eles fizeram aos indianos, e ainda distribuir amor e afeto. E aí eu estava pensando numa outra situação também, minha gente. A gente sempre diz o seguinte: eu não sou perfeito, eu não sou Jesus Cristo, porque só Jesus é perfeito, né? E aí, quando a gente se depara com um exemplo de um homem que é hindu, acredita em vários deuses e que mantém uma postura melhor do que muitos cristãos que se dizem cristãos, me faz refletir, sabe, na nossa conduta como cristão. Porque teve uma frase de Mahatma Gandhi que ele diz assim, eu gosto de Cristo, eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês, cristãos, são tão diferentes de Cristo. E é verdade, nós estamos tão longe do que Jesus nos deixou, do que Jesus nos ensinou, no que Ele estimou para a gente como humanidade, como filhos de Deus. E como assim nós estamos distantes? A partir do momento que a gente não respeita o nosso próximo, a partir do momento que a gente aborrece, discute, grita, briga, bate, tudo isso a gente nos distancia dos exemplos de Cristo. E essa frase dele me chamou muitíssimo a atenção, porque às vezes a gente precisa olhar para a gente, né? Igual a velhinha quando descobriu que o pacote de biscoito dela estava dentro da bolsa, ela já estava dentro do trem. E quando ela percebeu, ela quis voltar para pedir desculpa para o menino, mas o trem seguiu. E isso é outra coisa que me chamou a atenção também. Às vezes o trem segue, o trem parte. Você não tem como consertar nada do que ficou bagunçado lá atrás. Então, por essas e outras que a gente precisa tomar cuidado com as nossas posturas e as nossas palavras, certo?
Então, minha gente, hoje a atividade é uma atividade mais relax, mais reflexiva, né? Depois de assistir esses 2 vídeos, depois de eu escutar a tia Rosângela falando, né? O meu intuito aqui não é fazer ninguém mudar de religião, não, tá? Meu intuito aqui é que possamos refletir, conhecer outras religiões e por que não, também aprendermos e nos tornarmos melhores a cada dia, não é? Esse era o desejo de Cristo, esse era o desejo de Mahatma para a humanidade. Então, façamos isso, que sejamos melhores. Até daqui a pouco no nosso grupo de estudos, e aqui estão as atividades de hoje. Cheiro!